Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre frase, oração e período. Nós vamos conhecer o que é frase, o que é oração e o que é período. Fiquem ligados para não perder nenhum detalhe. Primeiro nós temos aí frase. Frase é um enunciado linguístico que possui sentido completo. Oração. Oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e que pode ou não apresentar um sentido completo. Depois nós temos período. O período é um enunciado que contém uma ou mais orações e tem sentido completo. Veja lá, frase. Quando nós dissemos assim, silêncio, uma frase. E agora, José? Frase. Por quê? Porque todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pontuação é frase. Não é necessário haver na frase verbo para a formação dela. Por quê? Porque ela já tem sentido completo. Veja alguns exemplos de frase. Tipos de frase. Veja aí. Nós temos primeiro a frase declarativa. O que é uma frase declarativa? É quando o emissor da mensagem ele constata algum fato de maneira afirmativa ou negativa. Quando ele está afirmando ou negando, eu tenho aí uma frase declarativa. Veja o exemplo da frase: o curso termina esse ano. Afirmativa. Mas quando eu digo o curso não termina esse ano, então eu tenho uma frase de maneira negativa. Veja outro exemplo de frase. É a frase exclamativa, não é? É aquela onde o emissor da mensagem manifesta o quê? Uma emoção, uma surpresa, não é? Então eu tenho uma frase exclamativa. Veja lá, quando eu digo que lindo, puxa vida. Então eu tenho frase exclamativa. Agora nós vamos ver o exemplo de frases imperativas. Isso aí, esse tipo de frase é aquela em que o mensageiro, ou seja, o emissor, ele dá o quê? Uma ordem, um conselho, um pedido, certo? Seja de maneira afirmativa ou negativa. Faça o almoço, de maneira afirmativa. Não faça o almoço de maneira negativa. Temos também outro exemplo de frases, as optativas. Optativas é onde o emissor da mensagem expressa o desejo sobre algo. Veja o exemplo: que Deus te acompanhe. Muitas felicidades nessa nova fase. Então aí é um desejo expresso pelo emissor. Mais um tipo de frase, que são as frases interrogativas. Aquelas em que o emissor da mensagem, ele interroga sobre algo de forma direta ou indireta, certo? Quando ele diz assim, você quer comer? Então é uma pergunta direta. Gostaria de saber se você quer comer. Então é uma pergunta de forma indireta. A oração, nós sabemos que é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Temos um verbo, temos uma oração.
não temos verbos, então não temos uma oração. E elas podem ou não ter sentido completo. Veja o exemplo. Acabamos finalmente. Levaram tudo. Nós temos aí exemplos de duas orações. Tem o verbo acabar na primeira oração e na segunda oração o verbo levar. Tipos de oração: coordenadas e subordinadas. As coordenadas são aquelas orações independentes, ou seja, não existe aquela relação sintática entre elas. Já na oração subordinada, é aquela oração dependente, ou seja, é aquela oração que não possui sentido completo. A coordenada, sim, ela possui sentido completo, mas a subordinada, não. Ela depende de outra. Veja o exemplo da coordenada. Fomos para o congresso e apresentamos o artigo. Se eu quisesse só colocar fomos para o congresso, já teria sentido completo. Mas eu utilizei um conectivo e, que é um conectivo que pertence às conjunções coordenadas, eu usei esse conectivo para apenas ligar uma oração à outra. Mas tem sentido completo. A primeira oração já teria sentido completo. Então, a subordinada, vamos ver o exemplo agora. É possível que Juliana não faça a prova. Então, se eu colocasse só é possível, vocês iriam perceber logo que essa oração ela não estaria com sentido completo. Então, foi necessário que eu colocasse, não é, o seu complemento. Nós temos os termos essenciais da oração. As orações são estruturadas em torno de um sujeito e de um predicado. Vamos ver aí na tela. O sujeito é o elemento da oração sobre o qual se declara algo. Já o predicado é a declaração feita sobre o sujeito. E o período? O período é a fase organizada em uma ou mais orações. É por isso que nós falamos que o período ele pode ser simples ou composto. Simples, uma só oração. Composto, mais de uma oração. Veja aí na tela o período simples, não é? Que é formado apenas por uma oração, que ela gira, ela se agrupa em torno de um verbo. Exemplo: estamos felizes com os resultados. Nós temos aí apenas um verbo, estamos. Faltam apenas alguns dias, então faltam é o meu verbo. Talvez eu vá, veja, um verbo. Por isso que o período aí é simples, apenas uma oração, um verbo. Já no período composto, nós temos aí mais de uma oração, porque o período composto ele é formado por mais de uma oração, por mais de um verbo, não é? Ou de uma locução verbal. Veja o exemplo aí na tela. Faça como eu pedi. Dois verbos, fazer e pedir. Não sei se tenho coragem. Olha lá, sei que é o verbo saber e tenho do verbo ter. Nós temos ainda começar
começou a gritar enquanto ele ia passando. Começou do verbo começar, ia do verbo ir. Então, por isso que dissemos que o período é composto mais de um verbo, mais de uma oração. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje sobre período, oração, frase. E até a próxima. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção para entender o assunto, ok? Até a próxima. Fiquem ligados. Toda semana nós temos aulas.